Olá, seja bem-vindo e bem-vindo. E hoje eu estou com você para falarmos um pouco mais sobre a questão da saúde, cujo tema hoje vai ser a laringe. Mas antes de eu começar a falar sobre a laringe, eu gostaria de saber de você, você sabe por que ficamos doentes? Qual é a causa dessa doença? Porque muitas vezes, diante do estresse da correria, nós priorizamos os fatores externos e esquecemos de olharmos para o nosso corpo, o qual ele começa a dar sinais de que algo precisa ser visto e revisto. Às vezes, quando nós não priorizamos esses pequenos sinais, nós acabamos fazendo uma somatização de todos esses episódios e as consequências são que no final você precisa rever o que está acontecendo. Então é por isso que a metafísica, que o que ela falou que vem depois, e a física, a natureza do ser, do nosso corpo, sempre vai dar sinal de que algo não está bom, algo precisa ser revisto. Então é sobre isso que vim falar com vocês, sobre a causa raiz emocional da laringe. Se você se interessa por esse assunto, eu te convido, logo após a vinheta, a continuar comigo. Se você já não é inscrito no canal, curte, comenta, se inscreve para que você fique atento e você seja informado cada vez que eu compartilhar algum conteúdo nesse sentido ou outros similares. Que bom que você continua aqui comigo. Prazer, meu nome é Arnaldo Mota. E hoje o meu objetivo aqui é apontar para você quais são os fatores e as causas que a saúde da metafísica ela vem apontando para nós, que quando nós não damos atenção ao que está acontecendo, isso pode trazer bastante consequências na nossa vida e como isso, de uma forma indireta ou indireta, pode nos afetar. A metafísica em si, ele faz o estudo das causas. Por exemplo, a causa formal é aquela causa que ela sempre vai diferenciar a espécie humana dos animais. Porque o que diferencia é que nós somos seres racionais, mas muitas vezes nós nos negligenciamos perante as situações, os pequenos sinais que a vida nos dá. Já prestou atenção que às vezes os animais eles se comportam de acordo à natureza melhor do que nós, seres humanos? Pois é, às vezes nós somos muito, às vezes muito negligentes com determinados sinais, pequenas coisas que a vida, a própria natureza está falando, ó, não vai por aqui. E por incrível que pareça, se você prestar atenção, e você observar o animal que você tem em casa, o comportamento que ele tem, de acordo com os fenômenos que estão acontecendo ao redor, você vai ver como que ele pode se orientar dessa forma. Porque inconscientemente, o mundo dele, ele sabe que existe algo maior, ele sabe que existe algo que rege tudo isso aqui. Então, nós, como espécie humana, nós somos o todo, não somos o todo, mas fazemos parte desse todo. Então, quando a gente estuda a metafísica, ela vem trazer essas causas. Conforme eu falei, a formal, que é diferenciar nós das demais espécies, a material, que é a forma como nós somos formados, né? E a motora, que é a origem dos seres. Como nós somos? Qual é a nossa origem? De onde viemos? E afinal, que é onde nós vamos buscar qual é a razão da minha existência aqui. Por que eu estou aqui? Qual é a minha finalidade? E às vezes, quando nós não sabemos responder essas pequenas perguntas, esses pequenos questionamentos, é aonde aparece, às vezes, as doenças como consequência da nossa negligência perante a nossa atitude diante da vida. Porque a vida ela é muito sábia. Ela sempre vai mostrar aquilo que está disfuncional. É como se você estivesse dirigindo um automóvel e esse automóvel, muitas vezes, o motorista não está sabendo conduzir o veículo. Então, na verdade, o problema não é a máquina em si, mas sim o condutor que está
eh, levando aquele veículo, transportando aquele veículo. E é engraçado que Aristóteles, ele já falava que a metafísica, ele definia essa ciência como uma mãe que servia de base para as outras áreas do conhecimento. E a partir desse conhecimento, ela seria capaz de trazer clareza, caminhos e possibilidade de que a pessoa pudesse conhecer e fazer novas escolhas perante a sua. Então vamos lá, sem mais delonga, qual é a causa raiz quando acontece algum problema na laringe? A laringe em si, ela vem falando dessa autoexpressão. A laringe ela é formada por várias cartilagens e aí ela tem uma dobradiça para separar o alimento do líquido. Então, possivelmente, quando a gente tem algum problema na laringe, a pessoa ela acaba se incomodando muito com o palpite dos outros. Ela acaba se ficando desconfortável com o que vem lá de fora. E esse excesso de pensamentos exagerados, a pessoa acaba não sabendo lidar com essas situações. Então, ela acaba sendo afetada pela laringe por conta dela não saber externar, se expressar, se posicionar diante de tudo isso. Então, a pessoa em si, ela acaba trazendo uma certa insegurança em relação a esses problemas e ela acaba criando uma falsa ilusão do que é real e do que é certo, do que é um excesso e do que é um exagero, do que é o correto e do que é verdadeiro. Então, essa falsa ilusão, ela acaba criando essa bolha, porque por que eu estou sendo afetado com o que vem lá de fora? Então, aqui a pessoa ela precisa selecionar o que é o excesso de tudo isso que está acontecendo. Porque, conforme eu falei, a laringe, ela acaba tendo essa passagem como se fosse essa dobradiça para fazer essa separação. Então, quando eu não sei fazer essa separação, eu acabo tendo esses sintomas. E às vezes a causa maior também vem dessa irritação por não saber se expressar, não saber falar o que está acontecendo, não saber externar aquela situação, aquele sentimento que ela está vivendo no momento. E às vezes o medo de retrucar a outra pessoa, a laringe acaba sendo afetada. Então, muitas vezes, esses ressentimentos que a pessoa acaba internalizando por um certo ego, um certo autoritarismo. Ah, não vou falar porque isso e aquilo. Então, são consequências que você acaba escolhendo e teu corpo, quando você não externa, ele vai fazendo a somatização de tudo isso. São escolhas. E aí a causa principal que acontece na laringe é justamente a dificuldade que a pessoa tem de separar os pensamentos desses fatos. É aqui a causa raiz. Então, quando você começar a separar, fazer essa separação, você vai perceber que o teu corpo, a tua mente, ela vai corresponder de forma diferente. Porque quando eu conheço a causa, eu sei o como lidar com os efeitos dessa causa. Quando eu sei os caminhos que eu devo percorrer, eu não sou mais aquele motorista que eu tenho um veículo nas minhas mãos, mas não sei quais são os caminhos que eu vou pegar para solucionar aquele problema. Então, como eu te falei lá no início, meu objetivo aqui é trazer clareza e conhecimento de que quando você não fala, o teu corpo vai fazer essa manifestação por você. Quando você fala, o seu corpo ele simplesmente ele vai silenciar porque você tomou atitude.
ele vai se condicionar àquela realidade de que alguém já tomou partido dessa situação. Então, eu preciso me aquietar. Eu preciso agora só simplesmente esperar qual vai ser as consequências de tudo isso. E sempre que você não se posicionar diante da vida, alguém vai fazer isso. Quem não se posiciona, posicionado será. E às vezes a forma que as pessoas vão te posicionar, você não vai gostar. E aí não tem como você depois querer reivindicar, porque você por si própria, você não soube se autoexpressar, você não soube verbalizar e externar, você não soube separar os seus pensamentos desses excessos. Então pense bem, o que é prioridade para você? Seja feliz e vamos viver uma vida mais levemente. Se você gostou desse conteúdo, eu peço uma contribuição que você já deixe o seu like, comente e deixe sugestões para os próximos temas. Obrigado por ficar comigo até aqui.